Tem muita gente que fica perguntando assim: ah, pastor, mas é justo Deus salvar um estuprador? É a justiça de Deus. Ah, é justo ele salvar um, um homem que traficou? É a justiça de Deus. É claro que da parte do ser humano eu não compreendo toda essa justiça de Deus, mas essa justiça de Deus que salva e que perdoa e que santifica e que glorifica é a justiça de Deus. Agora, aquele que rejeitou essa justiça de Deus, que inclui a sua graça, esse não tem salvação, tá? Ah, pastor, mas eu não acho justo. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não acha justo que Deus perdoe um homem que viveu no crime e se arrependeu profundamente? Então, você devia chorar sobre o seu próprio caso, porque também não é justo que você vá para o céu, porque todos nós pecamos. E quando nós pecamos, nós nos tornamos o quê? Condenados à morte eterna. Então, não é justo ir para o céu. Porque o que é justo é pagar o nosso pecado aqui na terra, seja ele qual foi. Foi uma mentira, foi um crime, existem consequências diferentes. Um mentiroso, um traficante, uma prostituta, tem consequências diferentes, mas todos estão quebrando a lei. Então, a justiça pela justiça do homem é muito falha, ela é muito limitada. Agora, a justiça de Deus é grandiosa em todas as coisas, tá? Então, o preço que você deve pagar com a sua condenação, quem pagou foi Jesus. Por isso que ele pode oferecer a porta da salvação para você, porque ele pagou o preço. Que um traficante merecia morrer, ele pagou. Que um homem do mal merecia morrer, ele pagou. Que uma prostituta, ele pagou. Que um mentiroso, ele pagou. Pagou tudo por todos. Essa é a justiça dele. Ele está oferecendo graça. Você quer se salvar? Eu vou limpar você, vou santificar você e vou preparar você para viver comigo no céu. Isso é graça, isso é justiça. Agora, amados, rejeitar essa oportunidade, rejeitar a justiça de Deus, vamos aí, é com cada um. Eu lamento muito aquele que nega esse presente que Deus dá, sabe? Não fique olhando para o outro, olhe para você mesmo como pecador. Jesus morreu por você e morreu pelo outro também. Existem consequências, sim, existe consequência, mas vamos lá, vamos pensar um pouco sobre isso. Ah, pastor, mas ele machucou muitas mulheres. Sim, machucou, traumatizou, fez coisas horríveis. Merece estar preso, em alguns casos, em alguns lugares tem pena de morte, etc. Mas se essa pessoa se arrepende de verdade, genuinamente, e só Deus avalia isso, Deus perdoa essa pessoa. Ah, mas e as consequências? Deus está trabalhando também com as outras pessoas para oferecer graça para elas. Vai oferecer toda a graça que é necessária para essas outras pessoas também superarem e lutarem com os traumas. Vai oferecer todo o suporte. Agora, imagina você no céu, que cena de graça é essa? O estuprador se encontrando com as estupradas, mas ele se arrependeu. E elas também se arrependeram na jornada delas, da vida delas, e estão lá. Essa é a justiça que a Bíblia apresenta. É, essa é a graça que ele apresenta. Por quê? Porque o preço que ele merecia, ele pagou. Que o estuprador merecia, ele já pagou. E que as meninas também estupradas que cometeram seus pecados, ele já pagou por elas também. Nós estamos falando aqui de coisa eterna. Então, agora, como isso vai se dar, nós vamos conhecer sentando com Deus. Deus, então me explica isso mais. Ele vai explicar isso mais profundamente para nós. Mas isso é graça. Isso não quer dizer que todas as consequências de um estuprador serão retiradas, como um homem na cruz lá, era um bandido. Bandido. Mas Jesus falou: hoje a salvação chegou na tua casa, você vai estar comigo no paraíso. Mas era um bandido, como o outro lá também, que espezinhou Jesus, matou, tirou vidas. Mas ele se arrependeu de verdade. Hoje a salvação chegou na tua casa. Entende? Mas só que Deus não tira todas as consequências às vezes. Ele teve que morrer na cruz. Alguns terão que ser presos, vão sofrer, vão ser vingados, tem consequências. Mas Deus, quando essa pessoa se converte de verdade, é a justiça dele que se cumpre. Porque o preço que ele merecia, Deus já pagou. Isso é muito profundo demais para nós. E nós, seres humanos, somos egoístas demais também. Somos muito limitados, mas Deus não tem essas limitações. Deus é Deus, ele é maior do que tudo. Né? Então eu conheço muita prostituta transformada, muito bandido transformado, muita gente do mal transformada, como conheço também pessoas que nunca foram do mal, mas também estão sendo transformadas.
Homens que têm dinheiro, que têm recursos, mas sempre foram egoístas também. Sempre mentiram também. Sempre foram monstros também. E ninguém viu. Mas uma mulher me ligou esses dias, pastor. ah, Meu marido na igreja é um santo, em casa é um demônio. E eu quero falar para os meus filhos que eu quero me separar, mas meus filhos não sabem o que ele faz comigo. Então, assim, Deus sabe de tudo, ninguém pode enganar a Deus. E a graça de Deus é para esse que está dentro da igreja e para aquele que está fora. Se converte mesmo de verdade, Deus transforma, Deus santifica e Deus leva para a glória. Esse é um ponto, mas a gente não enxerga isso, porque nós somos limitados, nós somos egoístas, nossa vingança é unilateral, a gente afeta mais do que deve, menos do que deve. Deus não, é na justa medida, sempre na justa medida.